O sentido da existência a partir dessa medicalização social, dessa robotização social e dessa alienação social. Né? Então, Michel Foucault, filósofo francês, vai trabalhar muito isso. Como é que o poder está em todos os lugares, ocupando nossas mentes, nossos corpos. Então, ele vai trazer a ideia de que na escola, nas ruas, nos manicômios, interessa a relação de poder, de manipulação, para produzir acumulação de capital, de poder cada vez mais. Então nós, taticamente, não sentimos mais nossa própria existência, né? O que Heidegger vai chamar de existência no mundo, ser no mundo. Nós vivemos com medo da gente e do outro. Então criamos uma sociedade que nos torna refém. Né? Então, você vai no delicatessen, vai numa praça, está todo mundo com fone no celular, vivendo um mundo de ilha. Claro que você tem contato, você tem avanços, você tem uma série de coisas de ganho nessa sociedade, mas o que temos de perda é muito grande. Marx falou, tudo que é sólido desmancha no ar. Quer dizer, e Bauman vai falar do de líquido, as coisas são muito fluidas, as relações começam, separam. Então, até os relacionamentos amorosos são voltados para essa velocidade e imediatismo. Né? Imediatismo. Aí uma necessidade de pensar, tentar pensar a utopia, que em grego significa sem lugar, ou seja, buscar lugares, eu diria, onde a gente possa exercer nossa humanidade. Aqui é o espaço público, por exemplo, o CAPES tem certos espaços importantes para a nossa fala, nossa dignidade, ao mesmo tempo que é preciso também ver o mundo lá fora de uma maneira social, como é que se integra o interno e o externo. Né? Então, Habermas, que é o filósofo alemão, vai dizer que a ética passa de uma razão comunicativa contra uma razão instrumental. Ou seja, a gente precisa saber comunicar mais, entender o outro e a si próprio, do que ficar manipulando com discurso de poder. Isso aí que discute em todo sentido. A política, a esfera política, que seja a esfera popular, acaba virando uma espécie de espetáculo, de domínio, de poder, de uma irracionalidade. Então, essa questão, Nietzsche vai colocar, outro filósofo alemão, que é preciso transmutar os valores, a transmutação de todos os valores. Ou seja, mudar a sociedade buscando sair da ideia de rebanho, da ideia que nós todos seguimos um líder, um político, uma figura paterna, e atingir uma sociedade onde a gente pudesse exercer nossa expressão. Né? Cada um de nós tem uma expressão. Nietzsche coloca, para ele é preciso atingir uma outra sociedade, que ele coloca como Zaratustra, que seria a referência maior, onde não houvesse mais essa divisão que existe hoje, né, entre as classes, entre os grupos, mas isso é uma utopia. Né? E aí. Zaratustra não era o líder? No Zaratustra, a referência maior de Nietzsche colocou uma referência de uma sociedade diferente. Né? Mas ele era um personagem que perambulava pela. Tem um livro, assim falava Zaratustra, que ele fala. Nesse livro, era bem citado por ela, Nietzsche fala que é preciso construir, né, uma estética de Dionísio, que é apolínea, que é ou seja, uma vida que fosse mais para o prazer, para a integração do ser humano, do que essa degradação que há de valores, em todos os sentidos. E nós temos aqui também, eu peguei dois, Freud vai falar justamente do desejo, da importância da gente sair das máscaras, né, que o inconsciente produz nos sintomas, das dores, e buscar ultrapassar, ele chamou isso das máscaras de superego, seria a lei, né, o ego e o superego.
e ultrapassar para uma sociedade menos sofrida. Freud não acreditava que a gente ia chegar a uma sociedade plena, total, mas menos sofrida. E essa é uma questão interessante, porque se fala hoje muito de Mariana Chauí, que fala muito sobre ideologia, né? Que a ideologia, ela encoberta nossas coisas e leva a gente para vários lugares, né? Tem várias ideologias na sociedade, várias, né? E aqui fica uma questão que me parece interessante, é como a gente consegue refletir, agir e recomeçar a vida a partir de valores éticos, porque o que fica muito aí colocado nas mídias, inclusive a Amazon demitiu vários funcionários e colocou vários robôs. A tendência dessa sociedade tecnológica é automatizar mais e tentar substituir o homem pela máquina, por um relógio digital que faz jogos, um celular que tem milhões de jogos, de coisas, de sites de todo jeito, né? Quer dizer, a tendência é a prótese digital, que eu chamei aqui de razão digital, atingir. Então a experiência religiosa, que é uma experiência fundamental, né? Tiveram alguns personagens que passaram por isso, como na Patrística, Santo Agostinho, ou São Tomás de Aquino, na Patrística, na Escolástica, São Tomás de Aquino, na Patrística, Santo Agostinho. Na Idade Média, tentaram buscar uma certa ética de valores religiosos, né, que permeou muito tempo, só que houve muita injustiça, a igreja perseguiu muita gente, matou muita gente. Na Inquisição, né? Na Inquisição, e isso deixou o mundo dos desvalidos. Quem tiver com o telefone aí, por favor, desliga, ou senão bota no silencioso. Vários desvalidos. E assim a gente vai vendo o quê? Que nas idades antiga, média e moderna, sempre houveram vários desvalidos, a classe dominada grande e a classe dominante aí, ditando valores. Agora a gente vai buscar o quê? Entender como a gente pode transcender, ultrapassar essa razão. Então, a experiência religiosa que eu coloquei não pode ficar restrita a lugares como igrejas, como templos, como seitas, mas deveria ser, em tese, a experiência uma coisa que fosse diária, cotidiana, e de cada um poder participar com o outro. Na verdade, a ética vai contra a intolerância religiosa, que é muito forte. Daí as guerras que estão aí e tudo mais. Então, buscar, como dizia Aristóteles, a eudemonia, a felicidade, a razão, o bem maior, esses são os valores éticos fundamentais. Temos aqui, eu falei das instantes que falei com o André, temos Paulo Freire, um grande pensador ético da educação, da pedagogia do oprimido, da libertação, buscando na linguagem, porque na linguagem o ser humano se torna homem. Na linguagem, uma forma de ultrapassar, né, de conscientizar, falar Jesus com G ou com G. Pegar Paulo Freire é a mesma coisa. O importante é o sentido da palavra. Então, a palavra está muito desgastada, né? A metáfora está muito desgastada. Então, a ética vem em vários campos, e na linguagem, sobretudo. Lacan vai colocar isso, que existe uma ética, um bem dizer que é preciso buscar na saúde, no salutar. Ou seja, nós nos auto-percebemos, percebemos o outro, criamos valores, esses valores são compartilhados, mas é preciso que haja o quê? Quando se fala em empoderamento, em cultura negra, que haja uma ação, um respeito, uma ética da inclusão, né?
Aqui nós passamos numa instituição que vem da luta antimanicomial, que traz valores éticos. E nessa luta antimanicomial de Basaglia, Leng, Cooper, foram autores fundamentais para que nós chegássemos aqui. Os CAPs em todo o mundo são oriundos dessa luta. A gente tem aqui um espaço agórico, democrático. Isso é importante. Quanto mais a gente puder ter espaços democráticos, dialógicos, melhor para a gente. O que falta no mundo é diálogo, compreensão, tolerância, respeito, amor, né? O amor é fundamental. Sem o amor, a sociedade nem existiria. De alguma forma, o amor está aí fazendo o cimento das relações, né? Semeando. Claro que existe uma indústria, né, do amor, de se vender, né, coisas e relações. O capital precisa disso, mas eticamente, se não fosse esse mínimo amor que nós temos, a gente não já teria exterminado a raça humana. Então, a ética vem refletindo, se coloca na dialógica, no diálogo e na inclusão, né? Se antes quem era contra era bruxa na Idade Média, era queimada na fogueira, se antes na história antiga quem era escravo era usado, abusado e exterminado, nós temos nessa sociedade moderna as pessoas chamadas de loucos, de insanos, de desvalidos, os habitantes de rua, todos são colocados como sendo fora do sistema. E isso não condiz com a ética. A ética remete à inclusão do mendigo, do esquizofrênico, do autista, de todo tipo de categorização que haja, é preciso um valor ético, e a ética está presente. Mas é muito difícil, porque as estruturas engessam muito e trabalham com reprodução, poder. Né? Vai ter uma conferência lá. Fale com o Milton, ele que está com a palavra. Conferência Nacional de Saúde Mental. Fundamental, porque Silvia estava me perguntando se eu não queria ser delegada. É uma tarefa ingrata, viu? É uma tarefa tudo da ética, da teoria, mas na prática o negócio é mais complicado do que parece. Por exemplo, eu perguntei a Silvia para ele saber quantas pessoas aqui no CAPS que ainda não tem benefício. Primeira coisa. E eu não pude vir na Assembleia ontem e deixei essa tarefa para ele não ver hoje. Então, se você já tivesse mais tempo de CAPS, eu ia colocar a delegada. Mas não importa, ele pode se quiser, se estiver estado, né, estimado, né? top. Esse barato de militância O top me interessa, eu acho que o espaço da gente é a produção do sentido que a gente faz. Quanto mais puder ir, melhor, né? Mais sentido, mais dinâmica, mais emoção. Eu não fiquei sabendo da Assembleia, não. Tá o cartaz lá embaixo, assim, divulgação Não você. tava. Tem que estar olhando aquele cartaz sempre. Mas é porque dessa vez também não